Bom, hoje nós temos em mãos as especificações de uma máquina que, olha, possui a arquitetura de um servidor em nuvem. Aham, com capacidade de criptografia de dados pesada. Sim, criptografia, processamento da Intel e uma integração nativa com dispositivos móveis. É um computador. É um computador completo. Só que aí que tá. E ainda assim, o trabalho principal dessa mesma máquina, no mundo físico, é espirrar tinta em folhas de celulose. Há uma velocidade que é, tipo, assustadora. 60 páginas por minuto. É insano. Então hoje nós vamos investigar as multifuncionais coloridas A3 da série Ricoh IM C4500 e a IM 6000. Que são verdadeiros monstros corporativos, né? Exatamente. E a nossa missão nesta exploração profunda não é, tipo, simplesmente ler um manual técnico chato. O objetivo é responder a um paradoxo central. Que é um baita paradoxo. Pois é. Porque em um mundo cada vez mais dominado por nuvens de dados e escritórios sem papel, a ponte entre o mundo físico e o digital nunca foi tão complexa, tão pesada e, bom, tão essencial. E olha, o material que fundamenta a nossa análise de hoje é riquíssimo, justamente por expor esse contraste, sabe? Aham. Temos em mãos um dossiê técnico intenso e um conjunto de fotografias documentando o desembalo de equipamentos seminovos. Aquelas fotos do unboxing. Isso. E essas imagens contam uma história visual muito forte antes mesmo de ligarmos o equipamento na tomada. Nossa, sim. As fotos mostram essas máquinas colossais, sabe, brancas, cobertas por aquelas grossas fitas adesivas laranjas de segurança. Aquelas de transporte internacional, né? Exato. Há plásticos bolha protegendo bandejas que, tipo, parecem gavetas de arquivos de aço. São muito robustas. E em uma das imagens, as portas frontais estão escancaradas e nós podemos ver as engrenagens brutas e os cartuchos de toner meticulosamente alinhados. O ciano, o magenta, o amarelo e o preto. Sim, o CMYK clássico. Parece literalmente a câmara de combustão de um motor industrial, mas a promessa da fabricante de um escritório inteligente. O que parece meio contraditório à primeira vista. Totalmente. Então, ok, vamos destrinchar isso. Como um equipamento que pesa dezenas de quilos e traciona milhares de folhas de papel se encaixa na era da agilidade digital? Bom, a resposta começa na parte superior dessa estrutura de metal e plástico. A transição de um mero periférico de saída para um hub de tecnologia da informação... Que é o que eles propõem, né? Exato. Isso exige um cérebro radicalmente diferente. O painel de controle que vemos nas imagens não é tipo aquele tradicional visor de cristal líquido com botões de borracha. Nossa, aqueles botões que a gente apertava com força para tentar fazer uma cópia, né? Aqueles mesmos, que você quase quebrava o dedo. Aqui, trata-se de um painel de operação inteligente de 10,1 polegadas. Para todos os efeitos práticos, um tablet de alta resolução colado no topo de uma impressora. Basicamente um tablet. E a documentação enfatiza muito que a interface é totalmente personalizável. Cada usuário que se autentica na máquina pode ter seus próprios ícones, seus fluxos de trabalho preferidos. Atalhos na tela, tudo sob medida. Tudo sob medida. Mas, tipo, rodar uma interface gráfica fluida, colorida e responsiva desse tamanho não é algo que um microcontrolador simples de impressora antiga consiga fazer sem engasgar. Nem pensar. E o que é fascinante aqui é o que nos leva ao núcleo do processamento, sabe? O que tem lá dentro? Ao analisar as especificações internas, encontramos um processador Intel Apollo Lake de 1,6 GHz. Peraí, um Intel Apollo Lake dentro da impressora? Sim. E esse detalhe muda toda a categoria do equipamento. Historicamente, as impressoras dependiam quase que inteiramente do poder de processamento do computador que estava enviando o arquivo, né? Aham, o PC que fazia o trabalho pesado. Exato. O PC mastigava o documento, transformava em uma linguagem básica de impressão e a máquina apenas executava cegamente a ordem mecânica de, soltar a tinta no papel. Mas ao colocar um processador Intel, 2 GB de memória RAM expansíveis para 4 GB inclusive, Sim, dá para expandir. e um disco rígido nativo de 320 GB, a arquitetura é totalmente invertida. Completamente invertida. Essa máquina não está apenas recebendo dados passivamente. Um processador dessa classe significa que ela possui poder computacional para criptografar arquivos em PDF pesados internamente. E gerenciar filas complexas, né?
dezenas de usuários simultâneos mandando trabalho. Nossa, sim. E o mais importante, executar aplicativos nativos direto do painel. Essa é a fundação da, digamos, smartphoneização do hardware corporativo. A conectividade que está listada nas fontes inclui tecnologias como NFC, Apple AirPrint e Mopria. O que é incrível para quem trabalha com celular o tempo todo. Exato. Em termos práticos, protocolos como o Mopria e o AirPrint estabelecem padrões universais. Os dispositivos móveis conversam diretamente com o hardware, sem a necessidade de baixar drivers complexos ou passar por um servidor intermediário. E os benditos drivers de impressora, ninguém sente falta disso. Ninguém. É a eliminação total de atritos. Basta encostar um smartphone compatível com NFC no painel e a transferência de dados acontece através de um campo eletromagnético de curto alcance. Uau! A autenticação e a impressão são instantâneas. Instantâneas. Isso significa que, aquela estrutura física monstruosa de roletes e gavetas que vimos nas fotos é, no fim das contas, apenas o chassi físico para um ecossistema de software muito dinâmico. É o corpo para uma mente muito rápida. E a fonte menciona especificamente a capacidade de adicionar novas funções sob demanda, acessando um site de aplicativos seguros mantido pela própria Ricoh. É um conceito que subverte a lógica tradicional de aquisição de infraestrutura, você não acha? Altera completamente a estratégia de investimento. O modelo antigo de Capital Expenditure. O famoso CapEx, né? Isso, o gasto de capital das empresas. Funcionava assim. Comprava-se um hardware com um conjunto fixo de funcionalidades. Se 3 anos depois o mercado adotasse um novo padrão de nuvem ou um novo protocolo de segurança, aquele hardware se tornava obsoleto. Virava um bloco de metal inútil encostado no corredor. Exatamente. Mas ao adotar o modelo de aplicativos em nuvem, o software ganha escalabilidade. A estrutura mecânica da C4500 ou da C6000 tem robustez para operar por muitos anos. Como as próprias unidades seminovas demonstram, né? Estão lá, inteiras. Sim, inteironas. Mas a inteligência do equipamento se atualiza continuamente. O investimento inicial é protegido contra a rápida obsolescência do mundo digital. Mas olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Manda. Porque nós acabamos de estabelecer que a máquina tem o cérebro de um computador, que ela fala de forma nativa com a nuvem, interage perfeitamente com smartphones e foca na digitalização de documentos e eliminação de atritos. O discurso inteiro até agora aponta para o mundo sem papel. A teoria é essa. No entanto, quando olhamos para a capacidade física que o documento detalha, os números são massivos e quase industriais, sabe? São gigantescos. A A6000 imprime a primeira página colorida em absurdos 4,2 segundos. E no modo de produção contínua, ela dispara 60 páginas por minuto. É um panfleto por segundo, basicamente. É insano. A AC4500 atinge 45 páginas por minuto, que também é muito rápido. E a capacidade física de armazenamento de papel é igualmente superdimensionada, né? Exato. Com expansões, ela pode abrigar 4.700 folhas de papel simultaneamente. É muito papel. E não para por aí. O documento lista opções de finalização que, parecem saídas de uma linha de montagem de gráfica. Sim, as unidades de acabamento. Unidades de multidobra que executam dobras em Z, dobras ao meio, dobra tripla para dentro e para fora, além da criação de livretos e panfletos grampeados. A minha grande dúvida é... A contradição que você falou. Isso. Se o objetivo final de toda essa inteligência em nuvem é digitalizar processos e tirar o papel da mesa das pessoas, por que a fabricante investiu tantos recursos em engenharia mecânica pesada? Para produzir dobra em Z, né? Sim, para produzir dobras complexas e tracionar montanhas de celulose a 1 por segundo. Parece uma baita contradição. E é o paradoxo central que a gente mencionou no início. E a resolução desse paradoxo está em uma mudança sutil, mas profunda, na gestão das despesas operacionais corporativas, sabe? Como assim? O foco do escritório mudou. O volume daquela impressão casual de rascunhos ou, e-mails diários, realmente despencou. Ah, claro. Ninguém mais imprime e-mail para ler. Exato. Tudo isso foi para os tablets e monitores. Contudo, o que restou no mundo físico
adquiriu um valor tátil e estratégico muito maior. O material impresso passou a ser um diferencial de impacto. Ah, entendi. Então estamos falando de materiais de altíssimo valor agregado. Perfeito. Propostas comerciais decisivas, relatórios anuais impressos em papel brilhante para conselhos de administração. Livretos de marketing, apostilas de treinamento. E, tradicionalmente, quando uma empresa precisava disso, de dobras em Z, papéis de alta gramatura de até 300 gramas por metro quadrado, Que é quase um papelão fino. sim, ou livretos perfeitamente grampeados, o que eles faziam? Embalavam os arquivos digitais e enviavam para uma gráfica terceirizada na rua de trás. Exato. O que essa série da Ricoh faz é trazer o chão de fábrica da gráfica para o corredor do escritório. Nossa, faz todo sentido agora. A justificativa para essa engenharia bruta é a internalização da produção para cortar o custo da terceirização. E sem contar o fator da segurança da informação, né? Sim, fundamental. Se a gente pensar em um grande escritório de advocacia ou em uma consultoria financeira finalizando um relatório de fusão de empresas, Dados extremamente sensíveis. médica. É um risco enorme. Então, trazer essa produção para dentro de casa, sob o próprio firewall da empresa e processado naquele chip Intel criptografado que a gente mencionou, Ele resolve uma vulnerabilidade crítica. resolve o problema todo. A segurança é um benefício inerente, sem dúvida. E para que essa internalização funcione do ponto de vista da qualidade visual, o material cita um componente periférico vital, Qual? a controladora de cores Z25C. Porque não basta apenas imprimir rápido, sabe? É preciso imprimir com calibração laboratorial. Ah, e o que essa controladora faz de tão diferente em relação à placa de vídeo padrão da máquina? Olha, a controladora E25C funciona essencialmente como um servidor de impressão RIP. RIP, Raster Image Processing. Isso mesmo. No mundo corporativo, quando o departamento de marketing desenvolve uma marca com uma cor Pantone específica, digamos, um vermelho muito particular... Tipo aquele vermelho inconfundível de marca de refrigerante. Exato. A impressora comum tenta adivinhar essa cor usando seus algoritmos básicos e muitas vezes o resultado sai, tipo, ligeiramente alaranjado ou desbotado. O que destrói o manual da marca. Destrói. Um processador RIP assume o controle matemático absoluto da tradução dos dados digitais para os pigmentos físicos de ciano, magenta, amarelo e preto. Entendi. Ele garante que a identidade visual de uma corporação seja impressa com fidelidade de agência de publicidade, não importando a complexidade do gradiente ou o tipo de papel inserido. Então, no dia a dia, a máquina usa a inteligência digital para digitalizar e arquivar fluxos de trabalho triviais na nuvem? Isso. Mas quando acionada para impacto tátil, ela, tipo, acorda o lado industrial e vira uma mini indústria gráfica. Vira um trator. E o scanner parece ser a via de mão dupla entre essas duas personalidades, né? Com certeza. A fonte técnica destaca o alimentador de documentos de passagem única, o SPDF. Ele é capaz de ler 120 imagens por minuto de um único lado. Já é rápido. Mas quando opera no modo duplex, escaneando frente e verso simultaneamente, salta para 240 imagens por minuto. São 4 páginas sendo arquivadas por segundo, cara. É muita velocidade. Mas capturar dados nessa velocidade traz um risco físico altíssimo. Risco de engolir o papel. Sim, é por isso que o detalhe mais importante sobre o scanner não é a velocidade, mas o sistema de segurança que o acompanha, a detecção de alimentação dupla. Que é uma tecnologia sensacional. Em máquinas mais antigas, quando os roletes de borracha começavam a gastar ou, sei lá, havia umidade no ar, 2 folhas frequentemente grudavam. E passavam juntas pelo vidro do scanner. Sim, a página que ficasse no meio simplesmente não era digitalizada. E se ninguém estivesse conferindo página por página de um contrato de 500 folhas, A informação era perdida para sempre. o que resulta em quebras de conformidade legais e riscos operacionais graves. Principalmente em setores como o jurídico e o médico. Para resolver isso, a detecção de alimentação dupla descarta a dependência de fricção mecânica e passa a usar a física de ondas sonoras. Ondas sonoras? Sim, o sistema dispara ondas de som ultrassônicas através do papel enquanto ele passa em altíssima velocidade. Caramba, é uma análise acústica do papel. Basicamente isso. Se apenas uma folha está passando, o som atravessa a celulose de uma forma X.
Mas se duas páginas estiverem grudadas, invariavelmente existe uma camada microscópica de ar presa entre essas duas folhas, certo? Exatamente. O som bate nessa barreira de ar, a refração muda instantaneamente, os sensores captam a anomalia acústica em milissegundos. Uau! E a máquina interrompe o tracionamento na hora, alertando o usuário. É engenharia pura, focada na integridade dos dados, sabe? É o nível de precisão que demonstra como o maquinário precisa mitigar as falhas do mundo físico. Falhas como umidade, poeira e estática. Sim, para garantir que o banco de dados digital seja perfeito. Mas olha, a introdução de fornos internos que precisam esquentar para fundir o toner no papel em frações de segundo. Roletes girando freneticamente. Isso, roletes para tracionar centenas de folhas, lasers, processadores potentes, tudo isso exige muita energia. Demais. Máquinas industriais costumam ser o terror das contas de eletricidade e as grandes vilãs nos relatórios de sustentabilidade corporativa. A fonte revela que o consumo máximo de energia chega a cerca de 1.584 watts. É o equivalente a um micro-ondas potente ligado direto. Pois é. Como a inteligência do sistema lida com esse impacto ambiental pesado sem comprometer a prontidão para o trabalho? Aí que tá. O gerenciamento de energia precisou ser totalmente redesenhado para suportar as políticas modernas de ESG das corporações. As metas de sustentabilidade, né? Isso. Operar a tudo vapor exige muita energia, sim. Mas impressoras de escritório passam a maior parte da sua vida útil esperando o próximo comando. Ficando lá ociosas. Exato. O número que define a eficiência aqui é o consumo no modo de repouso, que é de meros 0,59 watts. 0,5. Nossa, isso é virtualmente nada. Nada. É o equivalente a manter acesa a luz de um pequeno LED vermelho em uma televisão desligada. Não tem como as engrenagens ou os fusores ficarem aquecidos com tão pouca eletricidade. E não ficam? O segredo está na capacidade de recuperação. O tempo de aquecimento para voltar à vida e estar pronta para imprimir é de curtos 21 segundos. Ah, podemos pensar nisso como, tipo, a gestão de bateria de um carro híbrido, então. Uma boa analogia. Não é um desligamento total que exigiria aquele cold boot sistema operacional demorado, sabe? Onde a máquina carrega a memória do zero e a equipe inteira fica frustrada esperando. Ninguém tem paciência para isso. Ela entra em um estado de hibernação seletiva. O cérebro corta a energia de todos os roletes, motores pesados e fornos mecânicos. Mas mantém a placa de rede e o sensor de aproximação em alerta absoluto. Alguém aproxima um crachá de autenticação ou manda um comando do celular, ela redireciona a força e os motores acordam instantaneamente. E essa arquitetura se traduz nas certificações ambientais medíveis. A fonte aponta para os valores TEC, que significa consumo típico de eletricidade. O que seria isso na prática? O TEC não é uma medida estática, tá? É um teste laboratorial padronizado, rigoroso, que simula o uso do equipamento ao longo de uma semana inteira. Alternando picos de uso e ociosidade. Exatamente, alternando entre picos de impressão pesada e períodos de ociosidade noturna. As C4500 apresentam um TEC de apenas 1,75 kWh, e a robusta C6000 atinge 2,75 kWh. O que, em um cenário onde grandes corporações operam frotas com centenas dessas máquinas espalhadas por vários andares ou filiais. Dá uma diferença gigante no fim do mês. A matemática do TEC baixo deixa de ser apenas uma questão de selo de marketing verde para relações públicas, né? Torna-se um fator decisivo na redução pesada da conta de luz mensal. Sustentabilidade nesse contexto é indiscutivelmente alinhada à economia operacional. E existe um outro fator de custo oculto que costumava drenar os recursos das empresas. Qual? E que essa nova arquitetura ataca frontalmente: o tempo de inatividade e o suporte técnico. Ah, o terror de qualquer escritório. Quando uma engrenagem desse tamanho para ou quando, os painéis começam a piscar mensagens de erro indecifráveis, o fluxo de uma equipe inteira congela. Para tudo. Historicamente, o próximo passo imediato era abrir um chamado de TI e esperar alguém cruzar o prédio para tentar descobrir qual porta abrir na máquina. E perder horas nisso. Como o suporte inteligente da Ricoh resolve esse atrito constante? Através da democratização da manutenção básica.
Lembra daquele painel de 10 polegadas? O tablet gigante. Ele atua como um instrutor técnico residente. Quando ocorre um atolamento ou a necessidade de substituição de uma peça consumível, a tela não exibe apenas um código de erro genérico tipo erro 42. Que não ajuda em nada. Nada. Ela reproduz tutoriais em vídeo, passo a passo e em alta definição, orientando o usuário comum sobre qual alavanca azul puxar, onde localizar o atolamento específico. Ou como encaixar um novo cilindro. Isso, iluminando o caminho ali para a pessoa. Frequência com que o usuário precisará sequer interagir com esses tutoriais é muito baixa, né? Considerando a longevidade dos suprimentos listados na fonte. São peças que duram muito. Os rendimentos testados sob os padrões ISO indicam que um único cartucho de toner preto entrega até 33 mil impressões. 33 mil? Os toners coloridos ciano, magenta e amarelo rendem cerca de 22.500 impressões cada. Para se ter uma dimensão física disso, para quem está nos ouvindo, 33 mil páginas é o equivalente a imprimir um livro de literatura padrão mais de 100 vezes antes de precisar trocar um componente. É muita coisa. E ao capacitar o usuário final, seja do departamento financeiro, de recursos humanos ou de marketing, Qualquer um, na verdade. qualquer um, a resolver esses gargalos físicos rapidamente guiado pela tela, a dinâmica da equipe de tecnologia da empresa muda completamente. Faz sentido. A TI não precisa descer lá. Profissionais altamente qualificados de TI são liberados de tarefas braçais, como trocar toner e desatolar papel, para focar no que realmente importa em uma corporação hoje. Que é cibersegurança, expansão da infraestrutura de rede, desenvolvimento de software interno. Exato. O hardware ensina o usuário comum a mantê-lo rodando, isolando a equipe de TI das frustrações rotineiras do chão de escritório. Incrível. Então, o que tudo isso significa, né? Ao conectarmos todos esses pontos. O quadro todo. Desde a primeira imagem daquelas impressoras seminovas embrulhadas em plástico bolha, até a mecânica profunda de detecção ultrassônica e os processadores Intel embutidos, a narrativa fica muito clara. E qual seria? A evolução encarnada nas Ricoh IM C4500 e C6000 demonstra que os equipamentos que sobrevivem à transição para o digital não são aqueles que tentam competir com a nuvem, mas os que se transformam no principal portal de acesso a ela. Perfeita análise. O papel não sumiu, ele foi rebaixado em volume, mas elevado em importância, exigindo qualidade de agência de publicidade e precisão laboratorial dentro das próprias paredes da empresa. Ficou premium, né? Muito. A máquina deixou de ser um trator isolado no canto da sala, que gerava custos e chamados de suporte, para se tornar um hub computacional autossuficiente, com gestão ecológica meticulosa, aplicativos atualizáveis e processos de segurança impenetráveis. E essa autonomia crescente aponta para um horizonte fascinante sobre o papel da infraestrutura corporativa no longo prazo, sabe? Como assim? Se pararmos para observar o que descrevemos aqui, nós temos um equipamento que monitora sua própria eficiência energética com precisão de miliwatts. Ele gerencia as refrações acústicas de documentos críticos. Ele baixa atualizações de forma independente da nuvem. E no momento em que algo físico falha, ele usa sua própria interface interativa para ditar instruções em vídeo a um ser humano. Nossa! Ele ensina as mãos humanas a como realizar a sua manutenção e trocar suas peças de volta à perfeição. É literalmente uma coordenação onde a máquina orquestra o trabalho humano. O que levanta uma reflexão bem profunda. À medida que essas redes de hardwares escaláveis e inteligentes assumem capacidades de autodiagnóstico e correção tão avançadas, Até que ponto a gestão dos espaços de trabalho continuará sendo feita por nós humanos, operando máquinas passivas? Exatamente. Ou será que, em um futuro muito próximo, entraremos no escritório e seremos geridos, orientados e mantidos em ritmo pelas próprias ferramentas de infraestrutura física ao nosso redor? Uau! É uma mudança impressionante na dinâmica de poder entre a biologia humana e a tecnologia de uso diário. Uma provocação que, olha,
certamente mudará a forma como todos nós vamos encarar aquela luz verde piscando silenciosamente no canto do corredor amanhã cedo. Vai dar um certo frio na barriga. Muito obrigada a quem nos acompanhou em mais esta exploração minuciosa, mergulhando fundo nas especificações técnicas para revelar as forças invisíveis que estão moldando o futuro do nosso trabalho. Continuem curiosos, sempre questionando sistemas ao redor e até a próxima!